aqui um rascunho e tem muita coisa escrita aqui, tá vendo? Tem bastante coisa. E eu vou começar a falar um pouquinho então, gente. O que eu preparei pra vocês? Eu era uma pessoa que eu não acreditava que eu ia me dar bem um dia na vida, né? Eu não conseguia sonhar. Eu literalmente eu não tinha sonho nenhum. Eu não sabia o que era desejar algo, sabe, assim, de lá de dentro. Eu não tinha certeza de nada. E sinceramente, se eu não tivesse tido a oportunidade de provar a doce presença de Deus na minha vida, eu acho que eu não sei o que seria de mim hoje. Essa aqui é a pura verdade. Tá? Sempre foi um desafio muito grande sonhar pra mim. Sempre foi difícil eu criar algo na minha cabeça e ter certeza que eu seria capaz de alcançar. Porque aconteceu muitas coisas na minha vida, desde muito cedo. Eu venho de uma trajetória de sofrimentos da minha infância que foram construindo muros, assim, imensos, muralhas imensas, que eu nunca imaginei que eu conseguiria ultrapassar e derrubá-las um dia. Então, eu nunca desejei nada na minha vida. Eu passei a maior parte da minha vida, do tempo da minha vida, sem criar sonhos, sem ter expectativas, sem olhar muito lá na frente. Simplesmente por conta das coisas que eu sofri desde lá da minha infância. De abuso emocional, palavras negativas, palavras destrutivas. A gente vai falar muito disso nos meus vídeos, né? Solidão. Eu perdi os meus pais muito cedo e eu vou falar disso aqui também. Abuso verbal. Abuso sexual, eu vou falar disso aqui também. Então, se existe uma pessoa que era improvável de dar certo na vida, tinha tudo pra dar errado, e que tá dando certo, e que nem eu acredito, se não fosse comigo, eu não acreditaria nessa história. Em cada passo, em tudo que eu vivi, em todas as coisas, os dissabores que a vida me trouxe, só me trouxe pra mais perto de Deus. E só me dá a certeza absoluta de que Ele é na minha vida e que Ele que me dá força para superar cada obstáculo, cada tristeza e cada ansiedade. É Ele que cuida de mim. E já que eu comecei a tocar nesse assunto, não tem como eu falar da minha história sem revelar o amor de Deus. O quanto que eu amo por Ele me amar primeiro e por eu ter tido o privilégio de conhecê-lo, de senti-lo, de ter a presença dele. Eu não sei qual que é a sua crença, eu não sei qual que é a sua fé, mas eu creio em Jesus Cristo e deu muito certo pra mim. Se esse remédio me fez tão bem, por que não faria bem pra você? Então eu vou contar a minha versão. Talvez você não queira ouvir, você tá no seu direito, mas em tudo que eu falar sobre a minha vida, tá dizendo a respeito a Jesus Cristo e do amor dele por mim, as misericórdias dele que se renova todos os dias por mim. E se não fosse por ele, com certeza, hoje eu não estaria aqui. Tá? Vamos começar. O meu nome é Pamela Pérola Ataídes Calisto Mielo. Eu tenho 5 nomes, tá? E Pamela Pérola é, sim, o meu nome de batismo, o meu nome de registro, né? O Pamela foi o meu pai que escolheu, o Pérola era o nome que eu não queria, era a filha como primeiro nome, pelo que eu fiquei sabendo. Ia ser Pérola Pamela, talvez meu nome, mas enfim. Foi escolha deles dois, né? Pamela, primeiro nome, Pérola, segundo, Ataídes é o sobrenome da minha mãe, Calisto do meu pai, e era o marido porque eu sou dessas, né? Que se não tivesse meu marido ali, eu não ia existir casado. Então deixa o nome da família toda aí, deixa tudo cumprido, a única coisa que acontece mesmo é que quando eu vou por aí e pedem nome completo, eu pergunto se não pode abreviar, porque é cumprido mesmo, tem jeito não, tá? Mas a Pamela Pérola mesmo é brincadeira, não é nome de fantasia, não é pra mídia, não é nada disso, tá? É o nome mesmo. Desde muito cedo, eu lembro do meu pai brigando. Eu lembro, assim, um flash de meu pai me repreendendo, bravo comigo, e eu parei pra prestar atenção de verdade no que ele tava falando e eu percebi que ele e minha mãe estavam numa discussão. Enfim, a minha casa, a minha família, ela sempre foi muito devastada por brigas fortes, brigas gravíssimas por conta do alcoolismo. Eu acho que muita gente vive esse drama até hoje, né? E infelizmente, enquanto o meu pai foi vivo, a gente sofria com o alcoolismo dele, porque ele ficava extremamente agressivo e ele partia para agressão física mesmo, física, moral, e a gente vivia aquela vida com medo e era horrível desde sempre. A gente vai aprendendo a viver, a sobreviver dessa forma, porque o que dá para ser feito se a pessoa não quer mudança, né? A gente vai sobrevivendo, e é muito triste sobreviver, não é legal não.
Mas enfim, a gente morava em Goiânia, eu sou de lá, eu sou goianinha, e a família da minha mãe toda é de lá, né? E aí quando dava, a gente vinha passear aqui pra Americana, porque toda a família do meu pai morava aqui em Americana, e mora aqui em Americana até hoje, eu moro aqui em Americana até hoje, né? E todo final de ano a gente vinha passear. E aí, que numa dessas viagens a gente sofreu um acidente muito grave, muito sério, e nesse acidente a minha mãe veio a falecer. Nessa época eu tinha 3 anos e meio de idade, eu acredito que tenha sido num feriado de final de ano, sabe, Natal, Ano Novo, quando geralmente a maioria das pessoas saem pra viajar. A gente sofreu um acidente e nesse acidente a minha mãe faleceu, né? Estava no carro eu, a minha mãe atrás, né? Aí teria o meu pai na frente e um amigo nosso da família dirigindo o carro. E eu lembro de algumas coisas do acidente. Eu sei que quando eu era mais nova eu lembrava muito mais do que hoje, né? Mas alguns flashes, eu lembro de eu acordar desesperada, muito próxima da rodovia. Eu tava caidinha no mato e eu acordar desesperada chamando meu pai. E logo ele me veio, me abraçou, me catou no colo, todo, sabe assim, assustado. E eu lembro dele pedir pra eu ficar quietinha na margem da rodovia ali, entre a grama e a margem da rodovia. E que ele ia descer pra ver se achava documento nela, alguma coisa, né? Eu lembro que a todo tempo eu fiquei quietinha onde ele pediu pra eu estar, né? E não aconteceu nada comigo, eu não quebrei nada, eu não lembro de ter me machucado de jeito nenhum, de arranhão, de corte, nada. E o que eu lembro também da paisagem era a rodovia reta assim, né? E nas laterais da rodovia, uma descida, nada muito íngreme, sabe? Uma descida e lá embaixo um pasto. E o que aconteceu? O carro capotou, eu não sei porquê, né? Eu nunca questionei também o motivo do carro ter capotado. E no que capotou, todos foram jogados pra fora, menos a minha mãe, né? Minha mãe ficou presa dentro das ferragens do carro. E a todo tempo fiquei lá em cima quietinha, onde meu pai me mandou ficar, né? Acho que eu tava assustada, enfim, fiquei lá o tempo todo. Outra coisa que eu lembro também é de um carro parar pra ajudar. Na minha cabeça, eu não sei se era, mas na minha cabeça era esses gol quadradinho. E tinha muita gente lá dentro e pararam pra ajudar. Eu lembro da ambulância também, vim chegando e eu ali quietinha no mesmo lugar o tempo todo. E subindo com a minha mãe naquela tábua. E eu lembro de algo na boca dela que parecia muito com um sorvete. Eu achava que era sorvete, mas não era. Infelizmente, alguma coisa estava acontecendo ali de muito grave, tanto que ela faleceu realmente. Essas são as lembranças que eu tenho do acidente, mas eu tenho muito claro essas lembranças. Eu lembro depois também de ter ficado numa casa onde tinha muita criança. E o que mais que eu lembro do acidente? Depois disso eu lembro que eu fiquei numa casa que tinha muita criança. Se tiver algum parente me assistindo, gente, eu acho que eu nunca conversei disso tão abertamente. Eu espero não chocar ninguém. Tem um motivo, um propósito de eu estar falando tudo isso, mas quem quiser completar a minha história e deixar nos comentários alguma coisa a respeito, por favor, vocês vão me ajudar a construir a minha história. Pelo menos essa é a versão que eu tenho do que eu vivi até aqui. Eu lembro do velório da minha mãe, que foi na casa da minha avó, na sala da casa da minha avó, lá em Goiânia. Eu lembro das pessoas em volta, eu lembro do caixão. E eu lembro que ela estava muito bonita, embora eu não tenha muita recordação de fisionomia, de rosto. Eu era muito pequena, Eu sei que quando eu era mais nova, eu lembrava mais. Hoje eu sei que o que eu me recordo da minha mãe é muito mais pelas fotos que eu tenho hoje do que de lembrança mesmo, mas eu lembro dela de branco e dentro da casa da minha avó. Foi assim. É muito triste. Eu não sinto mais tanta dor hoje de falar das coisas que eu passei. São feridas que já se tornaram cicatrizes. Então acho que esse foi o primeiro impacto super forte da minha vida, que foi o acidente, né? O primeiro trauma. E a morte da minha mãe, o falecimento da minha mãe. Depois disso, eu me mudei pra Americana, né? Eu e meu pai voltamos pra casa dos meus avós, pra onde a família dele morava, que era aqui. E aqui eu tô até hoje.
Quando a gente mudou pra cá, na casa dos meus avós, né, ou na casa onde meus avós moravam, estavam os meus avós, pai e mãe do meu pai, e alguns tios e tias que naquela época eram solteiros ainda, eram jovens, né, então morava a família tudo junto na casa, e a gente voltou pra morar junto, né. E eu sei que não demorou muito tempo, e eu já pedi pra chamar, chamei uma tia de lado e pedi pra chamar, pra que ela deixasse eu chamar ela de mãe, né, que é a minha tia Edna. Ela me disse que eu pedi, posso te chamar de mãe? E ela super aceitou. Então, desde o momento que eu a adotei como mãe, ela me aceitou e eu aceitei também. E é a minha mãe até hoje, gente. Foi ela que realmente cuidou de mim, se desdobrou. E, enfim, se eu sou o que sou hoje, eu devo tudo a ela. E eu acredito que a primeira prova do amor de Deus na minha vida, depois de tudo aquilo ter acontecido, foi ter me colocado no caminho da minha tia Edna, da minha mãe. Eu não chamo ela de tia, tá? Eu só vou falar tia nesse vídeo, porque eu vou falar um pouco mais sobre a minha mãe biológica, né, que é a Neisser. E então, para não confundir, quando eu falar a minha mãe biológica, eu vou tratar a minha mãe adotiva como tia, mas na verdade não é mãe até hoje. E, enfim, só pra gente não se confundir aqui. E a partir daquele dia, então, que eu pedi pra ela, eu não me lembro disso, isso ela me contou, que eu pedi pra chamá-la de mãe, ela aceitou e nunca mais eu parei. E estudando um pouquinho mais profundo, é super comum crianças que têm uma perca muito drástica na vida, né, seja mãe, seja pai, ela vai se apegar ao primeiro adulto que tiver disposto a suprir essa necessidade afetiva dela. É muito comum, é normal, é natural, tá? Do ser humano fazer isso, da criança fazer isso. E eu fiz, e graças a Deus deu certo, né? Com a pessoa certa, porque às vezes a gente vê tanta história de abandono e criança sendo adotada por pessoas que não têm a capacidade de amar, né? E graças a Deus, Deus mandou um anjo na minha vida. Quem conhece a minha tia Edna, quem conhece a minha mãe sabe que eu não conheço ser humano melhor que ela. Vai me desculpar se você conhece aí, mas olha, eu quero ser que nem a minha mãe quando eu crescer, porque que mulher de Deus, gente, que mulher abençoada. Eu não conheço pessoa melhor na vida. Comecei a chamar ela de mãe e ela sempre foi muito amiga minha. E ela também nunca deixou morrer o carinho imenso que eu tenho pela minha família lá de Goiânia. A minha tia sempre me falou muito bem da minha mãe. Ela nunca deixou a memória dela se apagar. Ela sempre disse do quão incrível minha mãe era, do quanto que ela era boa, do quanto que ela acreditava ao Espírito Santo. E eu me identifico muito com isso hoje, né? E do quanto que ela é boa, do quanto que ela me amava, e do quanto que ela me desejava, do quanto que ela me tinha como dela. Sabe, aquela filha, essa é minha. Minha mãe tinha isso muito forte, segundo a minha tia Edna, né? E a minha tia, ela nunca deixou morrer nada disso em mim. A memória dela sempre deixou muito claro o quanto que minha mãe era uma pessoa boa e o quanto que ela fazia falta, né? Ela nunca quis tomar o lugar e não tem como tomar. São pessoas distintas, são pessoas diferentes. O que acontece é que, infelizmente, com a perca, vem a distância. Então tenho muito mais convivência com a minha nova mãe do que com a mãe que eu perdi. Então é comum, né, às vezes eu falar com mais afeição, talvez. Eu tenho muito medo disso, porque eu tenho muito carinho, muito respeito e muito amor pela memória da minha mãe, pela pessoa que ela era. E muita gratidão, porque a minha tia Edna nunca deixou nada disso morrer. Eu lembro que era todo final de ano, a minha avózinha, a minha avó Joana, que é a mãe da minha mãe, ligava. Eu conversava com os meus tios, com as minhas tias, com os meus primos, né? E a minha mãe sempre lembrando deles, pedindo para que eu conversasse mesmo, para que eu perguntasse de todo mundo. E eu fui crescendo assim. Apesar de ser um lugar longe, a gente nunca teve muito dinheiro, né? E é um lugar super longe, Goiânia. É um dia inteiro de viagem de ônibus para ir até lá. E a gente nunca teve carro, sabe? E sempre foi muito difícil essa distância. Hoje está tudo mais fácil. Se naquela época a gente tivesse internet como tem hoje, se a gente tivesse WhatsApp como tem hoje, mas não tinha nada,
né? Então a gente ligava nas datas especiais, ligava no aniversário, no Natal, a gente se falava sempre quando podia e a ligação também era caríssima, mas não importava. O importante é que o amor entre nós nunca morreu e há um carinho imenso até hoje. Hoje sempre que dá, sempre que eu posso, eu vou pra lá. Já faz muito tempo que eu não vou ver eles, mas sempre no WhatsApp perguntando como eles estão, se estão precisando de alguma coisa e falando do quanto faz falta. A gente sempre tá presente no quanto pode, né? E eu acho isso fantástico, porque podia sim cada um ter ficado para um lado e cada um vivido sua vida e deixado cair essa familiaridade, mas não, ninguém ficou quieto, todo mundo alimentou esse relacionamento mesmo à distância e hoje é firme e forte, ninguém desfaz mais esses laços não. Isso é muito importante para mim. Complicado falar disso, gente. Eu nunca falei assim tão abertamente, tão livremente, de acordo com o que eu realmente sinto, sabe? O lado afetivo, de carinho, de amor, de conselhos, esse sempre teve. Eu acho que o que mais me doeu é realmente não ter tido a oportunidade de conhecer a pessoa dela, sabe? Saber quem que ela era, do que ela gostava, os medos, as frustrações, enfim, coisas simples como conhecer, assim como eu conheço a minha mãe, a minha tia Edna. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-la também, sabe, com intimidade. Então essa intimidade é um pedaço da minha história que realmente não sei. Eu poderia sentar com as minhas tias lá em Goiânia e conversar, mas não aconteceu ainda, né? Quem sabe um dia bem próximo. Mas eu acho que essa parte que foi me tomada de realmente conhecer uma parte da minha origem, né? Conhecer de verdade, de repente saber no que nós duas somos parecidas, né? Se eu tenho o jeito de ser dela, se eu peguei algum comportamento dela, a parte da fisionomia, eu vejo muito de lá, mas eu vejo daqui também. E é bem complicado essa parte, fica meio confuso, fica uma pecinha faltando às vezes no quebra-cabeça, porque eu questiono muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Essa coisa da história ter sido diferente se não tivesse acontecido nada daquilo, mas será que a história teria um final tão feliz? Final até então, né? Porque tem muita coisa pra acontecer, mas teria uma repercussão tão boa quanto eu tive hoje, mediante todas as coisas que aconteceram. A nossa vida, ela é construída com questionamentos, né? As respostas vêm a partir dos questionamentos que a gente faz. E eu acho que a maior perda que eu tive com a perda da minha mãe é esse pedaço da minha história, sabe? O quanto que teria sido diferente. Eu não mudaria nada na minha vida. Parece um absurdo falar disso, mas eu não mudaria nenhuma vírgula do que eu vivi, do que eu passei. Porque hoje eu sei onde eu estou. Hoje eu sei o que eu me tornei. Mas nem sempre foi assim, né? Enfim. A minha primeira experiência ruim, a minha primeira perda, o que eu mais tiro de lição é que a gente nunca tá sozinho, né? A gente nunca tá sozinho e que Deus envia as pessoas certas no momento certo para te acolher e para Ele se fazer presente na sua vida, né? Você pode até não achar que é Ele, mas Ele se faz presente na sua vida através das pessoas que tá na sua volta. E no meu caso foi a minha mãe, a minha tia, né? Que me adotou. Desde então, pedi pra chamar de mãe, ela aceitou e se tornou. E eu sei que não foi fácil. Em outras conversas com ela me diz o quanto foi difícil a adaptação minha, quando a gente mudou pra Americana, o quão rebelde eu vim, né? Por quê? Porque além da perda da mãe, teve a separação da família. E a minha família lá de Goiânia, a gente era todo mundo muito junto, né? E eu tinha muitos primos da mesma idade, tinha muita criança lá. Eu vivia num ambiente familiar, apesar dos atritos, das brigas, né, do alcoolismo, tinha essa parte da família junto. Eu saí de uma casa onde tinha crianças. Eu tenho um primo que a gente tem dias de diferença. A gente trocava as mães lá, a gente trocava as tetas. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa casa onde só tinham adultos. E a minha mãe disse, a minha tia, Edna, disse que ela emagreceu 8 quilos em um mês, porque eu dava trabalho,
eu dava trabalho, eu desobedecia, eu chorava por qualquer coisa, e eu não queria que ela relasse em mim, e eu não queria comer, e eu fazia xixi toda hora. Isso é sinal de que não tá bem, né? Que a criança não tá bem, né? As pessoas passavam na frente da nossa casa na hora que ela queria me dar banho, parecia que ela tava me matando de bater, de tanto que eu chorava. E na verdade não, ela tava querendo me dar banho. Então, assim, não foi fácil. Eu nunca fui uma criança dócil, eu sempre fui muito amiga, eu sempre fui muito verdadeira, mas eu sempre fui muito tudinha, assim, sabe? Eu não sou um docinho e boazinho. E naquela época, eu com 3 anos e meio, 4, eu dei muito trabalho pra minha tia, né? Porque era complicado. Tudo que ela tentava fazer pra mim, nada tava bom. Então ela sofreu um bocado. Não foi fácil. Aí eu te falo, é ou não é o amor de Deus na minha vida? E assim como Ele me ama, eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu vivo esse amor todos os dias. Eu sei que Ele te ama também. Pensa você, eu não sei se você tem mas se coloca no lugar dela hoje. Um irmão, faz de conta que você tem um irmão, né? E esse irmão casa, vai morar longe, só vem de vez em quando. E aí, de repente, acontece um acidente com seu irmão fica viúvo, e ele vem pra morar na tua casa, com a tua mãe, teu pai e você, e a criança dele quer te chamar de mãe, quer que você seja mãe dela. Você aceitaria? Porque, de verdade, você não teria obrigação nenhuma de aceitar esse cargo na tua vida. Você não teria obrigação nenhuma de assumir essa responsabilidade, porque, afinal de contas, não é sua, né? E aí eu cheguei aqui assim, já querendo uma como mãe, e como era uma casa onde tinha muitos adultos, eu sempre fui invertendo alguns papéis, sabe? Uma tia era mãe, as outras tias eram irmãs, outros tios eram primos. A sensação e a forma com que eu coloquei na minha cabeça foi meio esquisito, sabe? Meio invertido. E aí vem outra lição, porque nem sempre aquilo que a gente sente pela pessoa é recíproco. É na mesma altura, é no mesmo nível, é do mesmo jeito. Isso eu aprendi nos 5 Linguagens do Amor, que foi um livro. Não quer dizer que eu não fui amada por todos. Quer dizer que a forma que eu entendi amor e que eu esperava amor, talvez fosse um pouco diferente do que eles me ofereceram ali naquele momento. Culpa deles? Não, gente. Todo mundo vítima. Todo mundo vítima da história. Fazer o quê? É assim que funciona. Mas é isso que eu queria falar. O vídeo já tá bem comprido. Essa foi a primeira parte, tá? O primeiro trauma da minha vida foi esse. Né, o primeiro murinho que cobriu a minha vida foi esse, né? Aquele murinho que fica assim, rente à nossa cabeça, sabe? Se a gente espiar, a gente consegue ver outro lado ainda, mas o primeiro murinho foi esse, a perda da minha mãe. E a mudança de vida, né? A mudança de casa, enfim. O que eu tiro de lição com a perda da minha mãe é que Deus nos surpreende e nos colocam pessoas perto da gente que a gente pode contar. E Ele colocou um anjo na minha vida, que foi a minha tia e que é até hoje a maior bênção da minha vida, a maior riqueza da minha vida, é aquela mulher, gente, de verdade. E eu agradeço a Deus pelo amor e misericórdia dele e pelo carinho dele ter escolhido a dedo a pessoa para cuidar de mim, né? Eu sou grata a Deus pela vida dela, né? Triste por não ter convivido, conhecido mais da minha história, mais da minha mãe, não ter convivido mais com a minha família, porque realmente não dava pra mim ir até lá sempre, não dava pra eles vir até aqui. Então, assim, há muito amor, muito carinho, apesar da distância, mas há algo que foi tomado, sabe? Isso é muito triste. Mas, enfim, são cicatrizes, não tem ferida nenhuma, nada disso hoje. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira parte da história. Tem muito mais pra eu contar, tá? Mas dá pra vocês começarem a entender, né? O porquê que eu não sonhava com nada, mas tem muita coisa ainda, gente. Tinha muito lixo, tinha muita coisa guardada aqui dentro. E aos pouquinhos eu vou contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou e recomenda esse vídeo pra alguém, compartilha, tá? Se quiserem deixar uma opinião a respeito de, sei lá, se identificou com alguma coisa, né? É parecida a sua história com a minha, pode me contar, que eu vou amar saber, tá? Eu vou amar, isso vai deixar a gente mais perto ainda, né? E, enfim, deixa aqui nos comentários que o próximo vídeo eu vou falar um pouco da minha infância e de como que as coisas eram na minha infância, como que era o meu comportamento, como que eram os dias na minha casa, morando com meu pai, né? Como que era morar com tios e tias, como que eu era na escola. Eu pretendo falar tudo isso no próximo vídeo.
que não era muito legal também não. Né? A pessoa ia que é fraca das ideias, né? Muito influenciável, mas enfim, eu era só uma criança e vocês vão entender. A própria vida, o tempo traz pra vida da gente e a gente tem que se blindar e mandar tudo de ruim embora para que o nosso fim seja melhor do que o nosso começo. O fim da minha história é hoje. Até então, daqui para adiante, pro futuro, é outra história. Então eu posso contar até aqui e falar a respeito do que eu penso pro futuro, mas o futuro é das vertentes, né? A gente só faz planos, e se ele quiser e ele abençoar de acontecer, a gente alcança esses planos, e assim tem sido, né? Enfim, ó, eu falo demais, né? Vou parar o vídeo por aqui, e até a próxima semana. Vou ter que editar tudo isso agora, meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Eu quero muito que vocês compreendam que a vida não é simplesmente esse feed lindo, cheio de fotos, né? Aquela página do Instagram recheada de coisa boa, de cara de rica, de nossa, que pessoa bem sucedida. Não, não é essa fantasia, não. Tem muita coisa louca que aconteceu até a gente chegar onde a gente tá. E isso não é só comigo, eu tenho certeza que com você também. Não é só com você, aconteceu comigo e aconteceu com todo mundo. Todo mundo tem algo pra contar, que aprendeu e que viveu e que acha de extrema importância. E eu tô compartilhando com você tudo que é em mim. Porque eu quero, porque eu acho necessário, e se serviu pra mim de algum aprendizado, tenho certeza que vai servir pra alguém também. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!